Estamos de volta com o nosso programa Os Arquivos X e nós saímos para o intervalo e eu deixei aí você bastante curioso, né? Com todas essas perguntas, né? Houve um dilúvio? Se houve um dilúvio, houve um Noé? E se houve um Noé, houve também uma arca? E este Noé, ele era humano? Ou será que era um alienígena ou um ser de outro mundo? Né? O que era então, por exemplo, esta arca supostamente construída por Noé? Existiu realmente? Até os dias atuais não existem evidências de que um gigantesco navio de madeira de gofer, como relatado na Torá, né, que é um código, nós já tivemos, falamos isso muitas vezes, a Torá não é literal, ela é um código, né, tenha sido construído por um Noé. E o Zohar, né, o livro da iluminação, que é o livro, né, que poucos sabem, falado em Daniel capítulo 12, o livro selado, é o Zohar, inclusive o nome aparece no texto aramaico-hebraico do livro de Daniel. Né? Naquela parte que diz, e tu, Daniel, né, encerra as palavras e sela o livro. Este é o Zohar. O Zohar deixa claro que realmente não existiu uma arca de madeira construída neste mundo. E mesmo porque sabemos que os animais de um planeta inteiro não caberiam em qualquer navio construído. E então, se a arca não era um navio, era o quê? O Zohar revela que a arca era um depósito genético e que foi isto que foi armazenado por Noé, né, nela. Portanto, a arca era possível de ser um navio espacial e não um barco de madeira, que dificilmente teria sobrevivido a águas bravias, né, com fontes, né, rompendo, né, a superfície da Terra, vindo do interior, né, devido às forças gravitacionais pelo qual o planeta estava sendo assolado, né, sofrendo a influência, né, por este mistério que tenha causado este dilúvio cósmico. Né? Aí dirão os religiosos, mas Deus estava com Noé e, portanto, o barco sobreviveu, um milagre. Alguns anos atrás surgiu um vídeo, né, no YouTube, né, que se tornou viral, né, divulgando que um grupo de certos religiosos cristãos teria encontrado os restos, né, da Arca de Noé lá no Monte Ararat. Né, depois provou-se que era uma fraude. As pessoas estão realmente desesperadas nesta época do despertar, quando as ilusões que eles construíram para si mesmos, baseado nos textos traduzidos das escrituras hebraicas, não estão se cumprindo, para a qual evidências não estão sendo descobertas. Né? A evidência de que não existia uma arca de madeira está no próprio termo hebraico bíblico usado para a arca, tevá, que aparece duas únicas vezes em toda a escritura hebraica. Uma para falar da arca de Noé, a Tevat Noach, e a outra para falar do cesto que salvou Moisés, que é um outro mistério que nós vamos abordar, né, nos próximos episódios aqui dos nossos arquivos X. Né? Muito bem. Né? A causa deste suposto dilúvio. De acordo com o Zohar, o Midrash, o Talmud e outros livros da sabedoria, a causa do Mabu, o dilúvio, foi para afogar o gênero humano, entre aspas, corrompido. Para compreender melhor, você deve mudar da sua mente a ideia religiosa de humanidade, né, e substituí-la pela verdade. Saiba que humanidade é o significado do nome Adam, que se compõe de gênero masculinos e femininos unidos. Existem humanos em todos os universos, em todas as galáxias e todos os sistemas solares que são chamados Benei Adam, os filhos de Adão. Você deve então substituir esta ideia. Né? A humanidade em Marte era um gênero híbrido humano-angélico, a começar por Caim, que era filho, né, do anjo caído, né, Lúcifer, com a primeira mulher de Adão, né, que foi então a mãe de Caim e Abel. Né, e a serpente, né, que era um animal de beleza exótica, extremamente astuta e com inteligência feminina. Né. E agora,
né, existiu, de fato, um Noé? E se existiu, esse Noé era humano? Uma vez que a humanidade começou em Marte e não aqui na Terra? O que você acha? Vamos ver um pequeno vídeo agora, que talvez sirva para nos oferecer alguma direção em busca dessa nossa resposta. E a história diz que quando Noé nasceu, era um bebê extraordinário, de estranha constituição e que podia iluminar o ambiente com os olhos. Interessante é que o pai de Noé, Lame, questiona se Noé é mesmo o filho dele ou não. Mas a dúvida dele se instala por causa da história dos anjos caídos, que desceram para transar com mulheres humanas. Lame questiona a esposa, Batenosh. Esse menino é meu ou é deles? O aspecto de Noé é descrito como muito estranho. Diziam que os olhos dele brilhavam como raios de luz e a pele dele brilhava também. Essa é uma descrição muito bizarra. Então, nos resta apenas uma pergunta. E se Noé fosse, na verdade, um extraterrestre? Será verdade, como sugerem os teóricos dos antigos astronautas, que Noé fosse, de fato, um ser alienígena? Será por isso que o descreveram como tendo compleição estranha e olhos de luz? O elemento-chave de Noé é que ele é puro aos olhos de Deus. E a família dele também. E essa pureza parece ser genética, embora para nós pareça espiritual. Para exterminar o resto da humanidade, o que ele exterminou foi a dimensão extraterrestre da humanidade, que aconteceu através da poluição da genética humana. Será que extraterrestres mandaram o dilúvio para limpar a Terra de erros genéticos? E para que Noé fosse o pai de uma nova versão da humanidade? Segundo antigos relatos, o mundo em que os descendentes de Noé nasceram era muito diferente do que aquele que existia antes do dilúvio, quando dizem que deuses, gigantes, fadas e outras criaturas partilhavam o planeta com os humanos. O dilúvio parece servir de ponto de demarcação. Na Bíblia, lemos como as pessoas tinham vida longa antes do dilúvio, mas depois dele, a vida encurtou muito. Vemos a mesma coisa na tradição mesopotâmica com a lista dos reis sumérios, que governaram a Mesopotâmia até idades extraordinárias antes do dilúvio. Mas depois, a duração dos reinados desses reis ficou muito mais curta. Outra coisa que aconteceu antes desse ponto demarcatório é que os deuses estavam entre nós. Havia uma íntima interação entre o humano e o sagrado. Os deuses nos orientavam e podiam ser tentados. Havia interação. Deuses podiam se casar com mortais e havia descendentes dos deuses. Agora, os deuses não estão presentes. Então, há teorias de que esse foi o momento de uma virada na história humana. Então, e agora? O que você pensa sobre Noé? Noé era humano ou era um alienígena? O Zohar, né, na Parashat Noar, na porção Noé, disse que este gênero humano, né, esta forma humana que nós possuímos hoje, só surgiu após o dilúvio, depois de Noé. Então é possível que antes, né, a nossa aparência fosse diferente? De fato, sim, era uma aparência angélica, né? Noé poderia ter sido filho realmente de anjos, né? A Torá diz, né, sobre Noé, aqui na Parashat Noar, né? Ele toledot Noar, Noar ish tzadik tamim, haya bedorotaiv, et Elohim, hi tehalach Noar, né? É o que diz aqui no começo, né? Que Noé era um homem justo, um homem ish tzadik. O interessante de notar aqui é que Noé era casado e tinha filhos, né? Mas ele é usado para ele aqui nesse texto da Torá
né, a palavra hebraica para homem no singular, como se fosse solteiro. Mas na verdade há um outro mistério, né? Existem algumas palavras para homem na Torá. São elas Adam, Anosh, Ish e Gever. Há também uma classe de anjos chamada Ishim, cujo singular é Ish. Noah, Ish, Sadik, conforme está escrito ali, né? Geralmente traduzido para homem. O Zohar revela que para destruir certa energia negativa, uma pessoa tem que ter um parentesco com aquela energia. Isto é o segredo, inclusive, do nascimento do rei Davi pela linhagem de Moabe, né? Por Ruth, a Moabita, né? Porque somente tendo um parentesco com tal energia negativa, essa energia poderia ter sido destruída ou controlada pelo rei Davi. O Zohar também revela que a geração do dilúvio não podia ser destruída porque ela conhecia os segredos superiores dos nomes sagrados e se protegia do julgamento divino. O nascimento de Noé foi para que aquela geração fosse destruída, ou seja, para que aquele DNA corrompido, né, misturado, né, por anjos, fosse limpado da face da terra, fosse limpo da face da terra. O nascimento de Noé, então, foi para que aquela geração fosse destruída. Noé era filho de anjos, pois precisava ter um parentesco com aquela geração que era a filha dos Nefilim, dos anjos caídos, né? Sobre o dilúvio, então, nos últimos 7 dias antes do dilúvio, quando os sinais terríveis, né, e grande comoção encheu os céus, nos últimos dias de descanso, durante o período final de 120 anos que haviam sido dados, Deus mudou o curso da natureza. Isso está no Talmud. Depois de 7 dias, Gênesis 7, 4 a 10, nesses últimos 7 dias, o santo, bendito seja ele, mudou a ordem da criação, e o sol passou a nascer no oeste e se pôr no leste. Isso está no Talmud, Sanhedrin 108b. Todas as fontes do grande abismo foram abertas, e todas as janelas, os portais do céu se abriram. A água passou a fluir a partir do interior da terra, e dirigiu-se para a superfície. Ao mesmo tempo, uma chuva verteu-se não das nuvens, mas do universo, a partir de uma direção definida. As águas superiores correram através do espaço, quando Deus removeu 2 estrelas da constelação das Pleiades. Elas foram destruídas, explodidas, e esta é a origem do dilúvio. Foram explosões estelares, né? Estas águas superiores eram ferventes, ferviam não como águas de uma chuva comum. Então as pessoas foram literalmente cozidas e foram punidas com águas ferventes, né? O Talmud diz codificadamente que Deus ordenou que cada gota passasse através, né, do Gehinnom, que é a palavra que comumente é traduzida para inferno, né, antes de cair na terra. Talmud Sanhedrin 108b. Desde o dia em que as águas inundaram todos os mundos através das janelas dos céus, e durante o dilúvio, o sol estava encoberto e a terra tremeu, os vulcões entraram em erupção. A terra foi lançada de um lado para o outro, né, dentro da sua órbita. E os outros planetas também do sistema solar foram abalados, né, por este dilúvio cósmico que fluiu, vindo das Pleiades, né? E depois então de 1 ano é dito que a arca, ou seja, a Terra, o próprio planeta, né, descansou sobre a cadeia de montanhas do Ararat. Diz que a Terra descansou, né, no primeiro dia do 7º mês. E o que acontece no primeiro dia do 7º mês? Né? É a lua nova do mês de Libra, né? Quando todos os julgamentos divinos cessam e há um descanso, indicando que todo este cataclisma universal cessou no 7º mês, no primeiro dia do mês, e então a Terra parou de ser castigada por esse nexus, por esse dilúvio
cósmico que abalou não só o planeta Terra, mas todos os outros mundos do sistema solar, né? E é por isso que o Talmud também diz, né, misteriosamente, que a Ursa, a constelação da Ursa Maior, sempre está olhando para as Pleiades, né, e clamando para que lhes sejam devolvidos os seus filhos. Qual seria o segredo desse dito do Talmud? Porque é dito no próprio Talmud que para encerrar o dilúvio cósmico, Deus tomou 2 estrelas da Ursa Maior e colocou nas Pleiades. E é por isso que a Ursa olha para as Pleiades pedindo que seus filhos sejam devolvidos. E é dito que na era messiânica, na era do despertar, na qual nós estamos entrando agora, né, suas filhas serão devolvidas. Então, evidentemente, houve um dilúvio, mas ele não foi um dilúvio terrestre, ele foi um dilúvio cósmico, né? O Zohar deixa claro que Noé veio de fora deste mundo e entrou aqui porque este mundo é, de fato, a arca, né? E que todas as espécies que foram salvas estavam dentro do próprio genoma de Noé. Noé era o próprio depósito genético, né, que entrou nesse mundo para povoar novamente o mundo anterior que havia sido destruído. Que mundo teria sido esse? Possivelmente Marte, né, aonde a humanidade teve origem. E viemos então para cá, para este mundo, né, que é a Terra, né? E então passamos a ter esta aparência que temos hoje, porque antes a nossa aparência era uma aparência angélica, né? Conforme diz o Zohar e outros livros, que o próprio Adão possuía asas e que mesmo almas, né, que povoam os corpos humanos nesse mundo se originaram das penas das asas de Adão, que possuía um corpo luminoso, né? Este, então, foi o nosso mistério, né, dessa semana do programa Os Arquivos X. Você vai encontrar mais sobre isso no nosso blog, né, da Comunidade Mística do Deserto, www.comunidadedodeserto.blogspot.com.br, né? Você vai encontrar este e muitos outros assuntos e também nos nossos livros, né, como Adamá, as Origens Secretas da Humanidade, né, onde nós falamos sobre isso, também Câmaras do Tetraedro, né, e Os Filhos das Estrelas, que você vai encontrar lá no Clube de Autores, né, www.clubedeautores.com.br. Nós estaremos de volta na semana que vem com mais um programa Os Arquivos X. Até lá, vida longa e próspera.